ao canal Guerra Metal Shape. Meu nome é Rodrigo Guerra e hoje nós vamos falar sobre solda para funilaria. Qual que é a melhor solda para funilaria, funilaria artesanal? Você sabe? Que solda que você usa? Quer saber? Então faz o seguinte, fique até o final do vídeo que eu vou falar tudo para você. Então pessoal, vamos lá. Qual que é a melhor solda para funilaria? Vou fazer o seguinte, eu separei aqui algumas chapas, que são alguns testes de solda. E aí a gente vai dar uma olhada neles para a gente avaliar o que é melhor. O primeiro processo que eu vou mostrar para vocês é o processo de solda oxiacetileno. Mas antes, se você não conhece, eu vou te mostrar o aparelho aqui. Então, muita gente conhece como maçarico ou solda oxiacetileno. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um aparelho pequeno de solda oxiacetileno, maçarico. E essa aqui é a tocha, é o que geralmente todo mundo conhece, a tocha do maçarico oxiacetileno. Então você tem aqui duas mangueiras, que é uma solda composta de dois tipos de gases, que é o oxigênio e o acetileno. Então aqui é a mangueira do oxigênio e aqui é a mangueira do acetileno, tá? Essas são válvulas anti-retrocesso que não deixam a chama passar por aqui caso ela entre na mangueira. Isso é muito importante para não causar um acidente, pode ter um acidente grave, tá? Aqui são as válvulas. Essas válvulas eu controlo o fluxo dos gases, ok? Aqui é o corpo do maçarico e essa é a extensão de solda. E aqui você vem com o acendedor, acende aqui e forma a chama. E tem o processo todo para você iniciar a chama, ajustar o equipamento para poder fazer a solda. E eu vou mostrar a solda ali para vocês. Bom, antes de mostrar a chapa, tem um detalhe do maçarico, ou da solda para o maçarico, o oxiacetileno. O pessoal conhece muito por maçarico, né? Maçarico de solda e tal. O detalhe importante da solda oxiacetileno é o seguinte: são dois gases, né? Como eu disse, o oxigênio e o acetileno. Então eles se misturam para você poder fazer a solda. E aí você consegue fazer a solda. Naquelas válvulas você consegue fazer um ajuste entre os gases. Você consegue ter uma solda com mais acetileno, uma solda mais equilibrada entre os dois gases, né? Uma solda mais acetileno, menos oxigênio, uma solda com um equilíbrio dos dois, uma quantidade equivalente de acetileno e oxigênio, e uma outra regulagem que você consegue ter mais oxigênio e menos acetileno. Então esses três tipos de solda, de regulagem para solda no maçarico, para solda oxiacetileno, elas podem ser usadas para diferentes materiais e também diferentes espessuras de materiais. A primeira regulagem dessa solda tem mais acetileno e menos oxigênio. Isso é uma solda carburante, tá? Essa solda carburante é muito usada para soldar metais não ferrosos, por exemplo. Quando você vai para o meio ali, um equilíbrio entre os dois gases, você tem a solda neutra, né? Como que você sabe que você está, através dos cones ali, quando você faz o ajuste do maçarico, da chama, ela forma os cones luminosos. Então, o alinhamento desses cones e o distanciamento indica que tipo de chama é aquela. E aquela chama vai ser indicada para um determinado tipo de material, ok? Então, é importante isso daí. Existem diferenças na regulagem do maçarico, tá? A solda neutra, ela é mais indicada para soldar metais ferrosos, como aço, porque tem mais oxigênio e menos acetileno, é a solda oxidante, né? Por causa do oxigênio. Essa solda ela é mais indicada para alguns metais como bronze e algumas outras ligas desse tipo. E em alguns casos também para corte, tá? Então é importante saber que existem diferenças no ajuste da chama, porque isso faz diferença dentro do processo de solda, tá? Então fazer o bom ajuste, né? O pessoal também presta bastante atenção, e é importante, no som da chama, né? Se tiver com um som muito soprado, significa que o gás está saindo com muita pressão e aquilo realmente vai dificultar a solda ou vai causar problemas de perfuração, mais ondulação da chapa, uma área térmica muito grande e tudo mais. Então, ó, um maçarico de oxiacetileno bem ajustado, adequado para o material, sendo aplicado no lugar certo, é um ótimo processo de solda. E eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, essa é uma chapa, tá? Soldada
o oxiacetileno, marquei aqui, ó. Essa é uma chapa 20, ela tem 0,9 de espessura, tá? Então é a chapa de os carros atuais, eles vão estar com uma chapa mais ou menos, alguma coisa entre 0,8. Os carros antigos vai estar na casa do 1 milímetro, né? A chapa 20 é 0,94, se não me engano, ou 0,96, não tenho certeza agora, mas é quase 1 milímetro. E a chapa 19 é um pouco mais de 1 milímetro, então elas são bem próximas aí. Bom, o que dá pra gente ver aqui, ó? Vocês podem ver que tem um sinal aqui de onde foi feita a solda. Essa solda aqui, especificamente, foi feita por processo de caldeamento, tá? O que é o caldeamento? Eu faço a soldagem derretendo o próprio material das chapas. Então, para isso eu preciso de um ajuste perfeito do topo das chapas. É muito importante isso, que ela se toque perfeitamente. Isso vai evitar que abra furos e tudo mais. Então, primeiro eu faço o ajuste das chapas para que elas se encostem perfeitamente. Depois eu faço alguns pontos de travamento para prender a chapa, para evitar com que ela se desloque. E aí eu venho fazendo pequenas extensões de solda, derretendo um material sobre o outro, quase como uma costura, tá? E aí eu consigo fazer essa solda. Ela fica com alguns pontos baixos, porque, né, o material derrete, vai para o outro lado, vai um pouco para o outro lado, mas é um tipo de solda que é muito fácil de dar acabamento. O que vocês estão vendo aqui, ó, é praticamente sem acabamento, tá? Tem um rebatimento aqui, mas não tem excesso de lixamento, nada aqui. Então, a solda te entrega praticamente isso aqui pronto, ou seja, é uma solda quase que acabada, com um nível de qualidade muito bom. E aqui no verso a gente pode ver a penetração da solda, né? Essa aqui foi uma solda de teste para os alunos, tem alguns pontos que não teve uma penetração tão boa assim, mas no geral é uma solda muito bem feita. E daqui dá para a gente ver uma coisa que é muito importante também, que é a área térmica da solda, né? Dá para ver que ela tem aí cerca de 60 milímetros, mais ou menos, de área térmica. Então é a região da chapa que ela aquece. Não é uma área muito grande, tá? Isso aqui é uma área térmica bastante aceitável, ok? Uma solda bem legal. Dá para fazer esse processo de solda aqui também depositando o material, no caso aqui depositando aço, tá? Vamos dizer assim, quanto mais fina a vareta de adição, melhor. Então talvez uma vareta de 1,5 milímetro ou até arame de MIG de 1 milímetro é bem legal. Em alguns casos, algumas pessoas usam até arame recozido. É bem molinho, é legal para aplicar, para finalizar para finalizar a solda ou tampar um furinho que pode vir a abrir e tudo mais. Dá para usar arame recozido também. E então, como eu disse, dá para soldar caldeando, só derretendo o material, dá para soldar fazendo deposição com a vareta de aço e dá para soldar também fazendo brasagem. O que é a brasagem? Muitos aí que são de oficina ou provavelmente entraram em contato com carros antigos já viram isso, é aquela solda amarela de latão. Esse processo chama brasagem, é um processo que não é... um metal não se funde com o outro. Né? O latão é diferente do aço, são metais diferentes, eles não vão se fundir um no outro. Então, o que acontece ali? É uma espécie de colagem que acontece. Né? Então, você mergulha a vareta de latão dentro do trincal, dentro de um pó ligante, esse pó vai ajudar com que os metais se liguem e ele funciona como uma espécie de colagem também. Esse processo é muito indicado para você soldar metais de diferente espessura. Por exemplo, você tem uma chapa mais fina e uma peça de metal mais grossa. Então, a diferença da espessura de metal vai dificultar com que as duas estejam na mesma temperatura para fundir o metal. Então, a brasagem funciona muito bem, porque você derrete, nesse caso, o latão sobre esses metais de diferente espessura e você causa a colagem, ok? Então é isso, pessoal, de solda oxiacetileno que eu posso mostrar é isso daqui. É uma solda muito boa sim, funciona muito bem tanto para o alumínio quanto para o aço. A gente consegue um nível de acabamento muito bom, tá? Tem os contras, é uma solda, em muitos casos, que ela é oxidante, então ela adiciona oxigênio, adiciona a liga do metal, o que pode causar com mais facilidade corrosão. Ela tem uma área térmica maior, então ela pode tender a ondular a chapa um pouco mais, né?
Claro que num pedacinho de chapa desse fica tudo lindo, é tudo fácil, né? Fica fácil, fica bonito assim, não vai para um carro. O grau de dificuldade aumenta, mas tecnicamente é a mesma coisa. Você tem que preparar bem a chapa, fazer um bom ajuste e soldar com calma, ponto a ponto, fazendo pequenas extensões, que você vai conseguir uma solda com esse padrão de qualidade.